Ok, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estou mega, hiper animado para o nosso bate-papo de hoje, nossa entrevista com essa Blue Diamond incrível, Ju Veloso. Amiga, primeiramente, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de compartilhar um pouquinho da sua experiência. A gratidão toda minha. Gente, boa noite. Que alegria, que prestígio estar aqui hoje com o Matt para contar um pouquinho da minha história, da minha jornada na Doterra. Fiquei muito feliz, viu, Matt, pelo Que convite. bom. Gratidão. Eu, ah, eu estava falando, amiga, eu estava falando ontem para alguém, uma direta minha, que eu faria essa entrevista, e ela falou: Sabia, Matt, que a Ju é a Blue Diamond com quem eu mais me identifico, é o líder da Terra com quem eu mais me identifico. E também eu fiz um story recentemente, depois de uma outra entrevista que eu fiz, perguntando de quem você gostaria de ouvir. E você foi uma das pessoas mais cobradas, se Ah, não a pessoa mais cobrada. Então, eu acho que você tem alguma coisa na sua essência, né? Que as pessoas têm esse apego contigo, as pessoas conseguem enxergar a vida deles através de você, e eu acho isso muito lindo. Então, parabéns. ai, que coisa boa. Fiquei arrepiada, até me emociona. Eu acho que tem a ver com maternidade. Eu acho que muitas pessoas se identificam, né? Porque olha que bacana, eu me espelho muito em vocês, porque eu não me esqueço, né? Quando a gente foi no primeiro leadership no Rio de Janeiro, a Chantei estava lá com qual que é a sua mais novinha? Aspen. A Aspen, no canguru, não sei como é que vocês chamam, né? No Aham. canguru. E eu falei, olha, quando eu tiver o meu segundo filho, eu vou para cima e para baixo. E eu tenho feito isso, tenho tentado estar presente em tudo, né? Eu sou muito grata, Leonardo, que é o meu segundo filho, está com 5 meses hoje, e ele é um doce de bebê, né? Claro que eu jamais também levaria ele para cima e para baixo se fosse causar estresse nele, mas eu falo que ele veio muito abençoado e ele veio sabendo para que veio, ele já veio preparado para Uau. aromatizar esse mundão junto comigo. Que lindo. E que presente que esse negócio oferece para nós que somos pais, né? Que meu pai, por exemplo, crescendo, eu nunca vi o trabalho dele. Eu vi ele sair de casa e voltar para casa. E ele não falava muito sobre o que ele fazia. Então, mesmo ele ajudando pessoas, impactando pessoas, era uma coisa tão longe de mim que eu não participava daquilo. E eu acho que aqui o fato que nossos filhos podem nos ver diariamente sonhando e correndo atrás daquele sonho, impactando e ajudando outras pessoas, é uma das maiores bênçãos, eu acho, que esse negócio nos oferece, sabe? Com certeza, com certeza. Eu acredito que eles fazem parte do nosso grande propósito, né? Eles são a nossa maior motivação, porque motivação a gente não acorda todo dia com ela, né? Então, eu acredito que eles têm um papel fundamental. E é por eles que eu faço É, do Terra. Ele, né? Na verdade, o Felipe, meu pequeno de 4 anos, foi ele que me abriu os olhos para esse universo. Foi por conta dele que tudo começou. Então, hoje é o que você falou, é uma benção a gente poder trabalhar e ver eles crescerem, né? sim, sim. Eu quero ouvir toda essa história, mas antes da gente começar oficialmente, gente, eu, eu, eu recomendo que você tenha nas suas mãos um papel. Eu tenho aqui um papel onde eu escrevo as respostas dos diamantes. Você pode ver até que minhas anotações sempre são bagunçadas, mas como eu acabei de falar na Instagram, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você deseja algo na sua vida, recebe mentoria, se cerque de pessoas que têm aquilo que você quer. Às vezes pedimos conselhos da nossa tia, nossa mãe, nossa vizinha, tudo bem, mas eles têm aquilo que você quer para a sua vida. Aqui você tem uma Blue Diamond, gente.
a história dela serve, um, para inspirar vocês, dois, para você aprender com ela algumas ideias, mas terceiro também para você pegar essa história dela, utilizar para as outras pessoas, e quarta, para a sua transformação pessoal. Então anota as coisas, os princípios, um pouquinho sobre a história dela para você poder absorver e ter isso como parte de você. Então, amigo, para começar, nos conta. Volta lá no seu início da Doterra, provavelmente parece outra vida já, mas nos conta como que você chegou aqui nesse mundo Doterra. Então vamos lá. Primeiramente, né, agradecer mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Ju Veloso, tenho 33 anos, comecei beirando os 30 ali, e em 2018, né, eu sou casada com o Vinícius, nós somos papais do Felipe, de 4 anos, do Leonardo, de 5 meses, e tudo começou em 2018. Em 2018, a Ana Veloso, né, acho que todo mundo conhece, minha irmã, ela falou: Ju, conheci um óleo essencial que simplesmente vai trazer qualidade de vida, para a nossa família. Por quê? Tanto os filhos dela quanto o meu filho não dormiam bem. Então, em 2018, outubro de 2018, eu me via uma mãe totalmente esgotada, fisicamente e emocionalmente falando, porque o Felipe não dormia mais do que 2 horas seguidas, né? E aí, uma mãe desesperada, o que ela faz? Ela paga para ver qualquer coisa. Eu já tinha feito todas as rotinas do sono possíveis e impossíveis, já tinha, enfim. E aí, quando veio o óleo essencial, confesso que eu nunca tinha ouvido falar em óleo essencial, né? Mas eu estava aberta a tentar. E aí foi uma surpresa maravilhosa, porque na primeira noite eu sei que a Ana falou: leva esse lavanda, ela já tinha o lavanda em mãos, ela falou: leva esse lavanda, pinga no travesseiro e me conta, né? E aí na primeira noite, gente, sem brincadeira, o Felipe dormiu 7 horas seguidas. Uau. Eu confesso que ao acordar, eu tive a sensação que ele tinha dormido só as mesmas 2 horas, mas é porque eu acho que eu estava tão cansada que eu dormi um sono tão profundo que para mim tinha passado poucas horas. E aí, na hora que eu olhei no relógio, a primeira coisa que eu fiz foi acordar o meu esposo. São 5 horas da manhã, o Felipe só acordou agora. O óleo. Aí ele olhou para mim: homens, né, Matt? Me desculpa. Não, foi coincidência. Ele brincou muito ontem, e aí eu estava tão esgotada que eu acho que eu olhei para ele, eu devo ter olhado para ele e falado assim: não, tem 11 meses que ele nunca dormiu mais que 2 horas seguidas, não tem como ter sido coincidência. Sim. E a verdade é que, a partir dali, a nossa vida mudou, né? A partir dali, eu já sabia que eu nunca mais viveria sem óleo essencial, mas eu não sabia que eu iria fazer o negócio ainda. Por quê? Uma pessoa sistemática, virginiana, formada em administração de empresas, que sempre gostou de saber o horário de trabalho, quanto ia receber no final do mês. E aí a Ana Paula, minha up maravilhosa, que é minha inspiração, não é porque é minha irmã, eu acho que ela é a inspiração de todos, né? E eu vejo ela, eu consigo separar, e eu tenho ela como uma super profissional, referência. E ela virou para mim, nesse caso como irmã, e falou assim: você vai fazer esse negócio. Você não tem opção. Você querendo ou não, você vai. Porque senão, daqui a pouco, eu vou estar colhendo frutos e você vai se arrepender. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Porque ela conhecia uma Juliana aos olhos de quem está de fora, né? Eu muito sistemática e tudo, mas eu não sabia do meu potencial em relação à comunicação. Ela falou assim: você é super comunicativa, né? Você cativa as pessoas. Então, se você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa encarar desafios, ir com medo mesmo, tenha coragem, vamos juntas. E quando ela falou isso, eu olhei para ela já com o notebook, assim, eu falei: faz meu cadastro. E aí ela foi, fez o cadastro dela. Só que aí é onde entra.
a questão do meu perfil. Da mesma forma que tinha medo e tudo mais, eu sempre fui muito correta comigo mesma. Então, na hora que eu falei, faz o meu cadastro, não foi da boca para fora. Ali, naquele momento, eu tomei uma decisão de mudança de vida. E eu falei, eu vou ser uma consultora, eu estou fazendo o cadastro de consultora. Então, eu preciso entender que a partir de agora eu tenho responsabilidades, é um trabalho, não é um hobby, né? E o que me levou a tomar essa decisão e encarar os meus medos? O meu filho, a minha família, a oportunidade que eu tinha em mãos naquele momento. Por quê? Eu tinha feito um combinado com meu marido que eu iria ficar durante um ano 100% voltada com as tarefas da maternidade. Então, eu abri mão do meu emprego, eu fiquei um período de licença maternidade e não voltei, eu pedi conta. E aí eu falei, eu vou ficar um ano e depois eu volto para o mercado de trabalho. Acontece que o Felipe estava com 11 meses. E aí começa a surgir algumas perguntas. Será que vale a pena eu voltar para o mercado do trabalho, deixar ele numa creche com pessoas que eu nunca vi na vida? E outra coisa, acaba que os lugares que eu visitei, os berçários que eu visitei, que me passavam segurança, que eu me sentia tranquila em deixá-lo, não tinha o preço tão acessível que cabia no meu bolso. Então, eu me vi numa situação que ou eu volto a trabalhar na minha área e trabalho para pagar berçário, ou eu fico com meu filho e tenho certeza da educação que ele está recebendo e vejo os primeiros passos, as primeiras palavras. E quando o Doterra chegou, eu pensei, não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, eu preciso abraçar essa oportunidade. Ninguém vai abraçar ela por mim, ninguém vai me obrigar a nada, nenhum argumento, né, vai ser maior do que o meu propósito de vida, que era fazer parte da criação dos meus filhos. Uau. E a partir daquele momento, o que fez toda a diferença também foi o apoio desde o primeiro momento do meu esposo. Ele virou para mim e falou assim: se cadastra, adquire o kit, nós temos uma renda guardada, a gente consegue, né, pagar o kit, e você tem um mês para ver se você é isso, se vai dar certo. Não se vai dar certo, né? Um mês é muito pouco para dar certo, mas para ver se é isso que você quer ou se vai dar certo a questão do financeiro também, mas qualquer coisa você procura um emprego fixo e continua fazendo parcial. Vamos ver. E aí eu falei, ok, né? Olha a pressão. Eu falei, eu preciso fazer dar certo. Sim. Porque, de fato, a gente precisava da minha renda, né? Não tinha como ficar sem a minha renda em casa. E aí, em 2 semanas, eu já estava, assim, mergulhada na Doterra, apaixonada, encantada. O Vinícius, meu esposo, que, né, acaba que no início mais cético, já estava usando os olhos para alergia respiratória, já estava vendo resultados. Eu usando para dor de cabeça, para o meu emocional, porque como eu não dormia há muito tempo, eu acordava com dor de cabeça todos os dias, cabeça pesada. Então, eu estava refém de medicamentos. E eu lá parei tudo, comecei a usar peppermint, o lemon, comecei a usar lavanda para dormir. E acabou que a gente já começou a ter uma transformação em casa, todos nós, né? E aí, com 2 semanas, eu com reuniões agendadas, apresentações, o Vinícius virou para mim e falou assim, e aí, você já está procurando emprego? Eu olhei para a cara dele, eu acho que eu olhei assustada, eu falei, não, mas... Aí ele começou a rir. E ele virou e falou assim, você não vai procurar emprego. Doterra é o que você buscou durante anos. Eu nunca te vi tão feliz, tão entusiasmada e tão com brilho nos olhos. Não importa o tempo que vai levar, mas você se encontrou. E aí, eu fico emocionada ao falar. E aí,
eu não parei mais. E foi tão impactante que o que acontece? Eu me vi numa situação que, com 3 meses de fazendo doTERRA, foi a virada de chave, assim, que realmente eu tinha certeza que aquilo era para sempre, assim, né? Com 3 meses, desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Então, logo que eu comecei, é fundamental, gente, as metas, né? Então, logo que ele me deu todo esse apoio, ele falou, né, que eu tinha me encontrado, e de fato eu tinha, mas foi muito bom ter esse apoio dele, né? Eu coloquei no papel as metas. E eu falei, eu vou, né, bater elite em tantos meses, eu vou bater tal em tantos meses. Só que a primeira meta que eu coloquei para mim, que eu acho que é a grande dificuldade de muitas pessoas que ainda não sabem nada do negócio, e a gente entrou sem saber nada, é qual a primeira meta? O que seria a meta? Não tem No meu referência. caso, É. Eles não têm uma referência para. não tem referência, né? Quando eu comecei, gente, a gente começou pelo produto, apaixonada pelos produtos. Eu não sabia o que era plano de compensação, eu não sabia o que um Elite ganhava, eu não sabia nada. E aí eu coloquei no papel o seguinte: uma conta simples, eu sou administradora de empresa. Eu falei, olha, eu investi X reais. No meu primeiro mês, eu quero o retorno desse valor para mim. O que eu preciso fazer? E aí eu fiz as continhas lá e eu tinha que cadastrar, na época, 7 pessoas com o mesmo kit que o meu, né? E era isso. Era a única meta que eu tinha. Aí, para minha surpresa, no meu primeiro mês eu cadastrei 9 pessoas, sendo 7 clientes e 2 consultoras de bem-estar. E uma delas, que foi meu primeiro sim, é a Gabriela Rezende, Diamond também. Minha direta, meu primeiro sim. E aí eu falei, uau! Na hora que eu vi lá meu primeiro recebimento, lembro direitinho, R$ 818. Falei, paguei meu kit e ainda sobrou uma gordurinha. Qual é a minha meta para o próximo mês, então? Eu quero continuar nessa mesma velocidade. Só que agora eu já tinha entendido algumas coisas, porque quando eu comecei a olhar o meu escritório virtual, 9 cadastros deram 1.000 e pouquinho PVs. Eu virei director. Eu olhei lá, nossa, eu estou como director aqui. Ou seja, a gente já começa a entender um pouco. E, gente, prática. Eu vejo que as pessoas, Matt, querem saber tudo para começar. Nunca iremos saber tudo, né? Então, eu ensino os meus, inclusive na prática, uma coisa de cada vez, né? Então, a pessoa acabou de fazer o primeiro cadastro, ela vai lá no escritório virtual, vai ver que na árvore gráfica dela lá apareceu um bonequinho, vai entender o que são aqueles PVs, vai entender que somou, né? Então, virou OV, o seu PV mais o seu cadastro, o OV é o volume da organização. Então, eu fui degrau por degrau, e isso é muito importante para a gente ter maturação do nosso negócio, para a gente entender, não é à toa que esses 3 primeiros meses até o Elite é fundamental para que você entenda o processo e consiga, assim, colocar metas mais expressivas, né? E foi isso que eu fiz. Então, mês a mês, eu fui entendendo como que funcionava, e no meu terceiro mês eu bati o Premier, né? E quando eu bati meu Premier, foi a grande virada de chave que eu falei. Eu não paro de fazer doTERRA nunca. Primeiro pela mudança da saúde física e emocional da minha família, mas também porque naquele momento eu entendi que era a oportunidade da minha vida de mudar a saúde financeira da minha família, né? Hoje o doTERRA é a renda principal aqui de casa. E por quê? Porque como Premier, eu tive um recebimento maior do que em 11 anos trabalhando na minha área. Uau. É. Peraí, tem que escrever isso. Então, eu vejo o seguinte: eu demorei 4 anos para me formar em administração de empresas.
Logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a fazer estágios. Eu fui gerente na área de telecomunicação durante 5 anos. Gerente, gente, na área de comunicação durante 5 anos, trabalhando de segunda a sábado, de 8 da manhã até sem hora para acabar, sem ganhos extras, não tinha hora extra, gerente não tem hora extra. Já fui dona de loja de roupa, já fui telemarketing, enfim. Nunca, em 11 anos de mercado, dos meus 18 aos meus 29, nunca tive uma renda de Premier. E aí, aquilo foi muito impactante. E aí, mais impactante ainda, foi que com 6 meses, com 4 meses, eu me tornei silver. Com 6 meses, gold. E a verdade é, com 6 meses, eu estava tendo uma renda maior do que a do meu esposo. Isso daqui, gente, eu não estou falando, não é para me gabar, não é isso. É para mostrar para vocês o quanto é impactante isso. E o quanto é importante para fortalecer as nossas crenças. Quando isso aconteceu, o meu marido, que já me apoiava, ele passa o quê? Ele passa a admirar, ele passa a ele ter uma crença maior no negócio, em mim. Porque o apoiar, gente, não é só mil maravilhas, tá? É difícil, porque eu tenho que equilibrar vários pratinhos aqui. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa. Só que nesse momento de crescimento, a tão qualidade de tempo, o equilíbrio, ele nem sempre existe, né? Então, por mais que exista o apoio, tem dias que fala, poxa, sai desse celular, poxa, você vai fazer a apresentação domingo, mas e a família? Então, tem que ter muito diálogo. E eu falo para vocês, vale a pena tudo, porque à medida que vai passando, você vai realmente mostrando, né, nos mínimos detalhes que faz diferença. E aí, na hora que eu falo de saúde financeira, eu não falo de uma mudança gritante de vida, não é isso. Para mim, saúde financeira, liberdade financeira é o quê? Lembra lá no início que eu falei, não compensa eu colocar meu filho em um berçário, porque não dá. Pois então, quando eu bati o Premier, eu olhei para o meu esposo e falei, uau, agora eu posso escolher onde eu sinto segurança de colocar meu filho. Eu que vou escolher. Não é o valor que vai me escolher, sabe? Eu vou escolher. Então, eu acho que, de certa forma, essa qualidade de vida é a gente ter poder de escolha, de decisões, para o que a gente acha que é melhor para a nossa família, para os nossos filhos. É a gente poder ter uma casa confortável, fazer uma viagem por ano, se desejar. E aí eu vou falar de mais sonhos, tá, médica? Eu acho isso muito legal, porque assim, são as coisas, às vezes para algumas pessoas vai ser muito, muito grande, igual era para mim, para outras pessoas vão falar assim, é pouco. Mas quando eu entrei em Doterra em outubro, em novembro, uma grande amiga minha virou para mim e falou assim, em abril nós estamos indo para a Disney, vamos? Aí eu falei assim, nossa, tá doido? Não tem condição nenhuma de ir para a Disney. Pensa, acabei de começar a trabalhar, ela olhou para mim e falou assim, vamos? Vai ser a última vez que eu vou antes de engravidar. E ela é apaixonada com a Disney, ela sabe de tudo, é como se fosse uma guia turística, né? Então seria uma oportunidade. Sim. E aí aquilo ficou matutando na minha cabeça. Por quê? Eu nunca tinha ido à Disney. Era um sonho de infância meu. E meus pais não tinham condições. E aí, meu marido chegou em casa, eu virei para ele e falei assim, vamos para a Disney?
Ele falou assim, você tá doida? Como que nós vamos para a Disney? A gente não tem dinheiro nem para passagem, nem para nada. E outra, mesmo se a gente conseguisse juntar dinheiro para passagem para os parques, você vai viajar, você vai ficar com vontade de ir nos outlets e tudo. Eu falei, não, eu quero ir para a Disney, eu quero ir nos parques, é meu sonho, eu não, quero, não preciso comprar um lá. Aí ele olhou para mim, ele trabalha em banco. Ele olhou para mim e falou, e é fácil. É igual o tal do comprar o carro, né? É fácil. O problema é chegar lá, pagar, né? Porque ficar passando vontade, vamos dizer assim. Ele falava, eu não quero que você passe vontade. Eu falei, não, vamos. E aí eu fiz um compromisso comigo mesma. Eu virei e falei assim, antes da gente ir, a gente iria em abril do ano seguinte. Eu já vou ter pagado toda essa viagem. E aí eu trabalhei igual uma louca, a gente antecipou. Até março eu consegui antecipar tudo, os parques, passagem, tudo. E aí eu bati o Gold. E aí, o que a gente fez? Chegou lá em abril na viagem, eu tinha batido o Gold e nós falamos, nós podemos ir no outlet, se você tiver vontade de comprar alguma coisa aqui, porque a gente passa no cartão e mês que vem eu tenho o bônus do Gold. Então, assim, eu falo que são pequenas coisas. Para algumas pessoas é pouco, para algumas é, nossa, ela está sonhando alto demais, mas a verdade é que eu acho que os sonhos nos movem. E eu vi na Doterra a possibilidade de tirar os sonhos do papel. E é isso que eu tenho feito a cada dia, né? Eu falei de um sonho de viagem, mas isso eu acho que é bacana, às vezes, falar, mas eu acho que o dia a dia, eu acho que a liberdade financeira é isso, é a gente poder fazer escolhas, decisões no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, sabe? É poder sentar num restaurante que você gosta e não ter que ficar olhando preço. Quantas vezes eu já fiz isso, mas muitas vezes. Quantas vezes eu já deixei de ir porque não dava, estava apertada aquele mês. Ou decidir do cardápio baseado no preço, né? Aqui, qual prato que mais cabe no seu bolso. Tipo, Total. vivi isso. E tem dias, tem vezes que eu ainda me pego fazendo isso, porque foi uma vida inteira fazendo, então eu chego e falo, não, hoje eu posso, eu quero comer, sei lá, frutos do mar, eu posso comer frutos do mar, né? Porque são esses detalhes que, para mim, fazem toda a diferença. É o dia a dia, nossa vida é o dia a dia em família, né? Então, é isso, assim, sabe? E daí não parei mais, né? Fui colocando metas, e assim foi. Uau. Gente, coloque nos comentários até esse ponto o que mais te impactou, qual lição, qual aspecto dessa história mais te impactou. Eu tô cheio de anotações aqui de coisas que me impactaram. Primeiramente, vale a pena sair de equilíbrio por um tempo, né? Aqui, nesse modelo de negócio, você consegue tirar os seus sonhos do papel. Amei a história do apoio e se tiver outros esposos escutando, e eu até não sei se agora que eu vi, eu tinha alguém entrando na sala aqui de Zoom, eu tirei da sala imediatamente, depois eu vi que o nome era Vinícius, então não sei se ele estava tentando entrar, eita, mas pode falar para ele entrar novamente que eu aprovo, foi sem querer. Não, vou te contar o que aconteceu. É porque, como você mandou no Instagram, eu joguei o link do Zoom no WhatsApp dele para eu acessar. E aí Entendi. ele deve ter achado que era para ele entrar ele iria assistir Entendi. a gente. E aí na correria, gente, para vocês verem a correria, ele chegou do trabalho quase na hora de entrar aqui. E aí eu já dei uma despachada nele Eu com os não, meninos. eu não sabia se ele estava escutando e queria entrar de surpresa ou algo assim. Eu pensei, eita, matei o Vinícius aqui. Não, tá Mas, tudo certo. maridos, esposos, seja esse marido que dá apoio. Eu fiz a mesma coisa que, gente, foi Chantei que iniciou na Doterra, não eu. E quando ela falou que ia fazer, eu falei, ok, mas se você vai fazer de verdade. Porque eu sabia que tinha muita gente que faz pela metade e que ela só teria resultado fazendo 100%. E vendo ela naquelas primeiras 2 semanas,
tendo resultado, trabalhando, conseguindo clientes, foi aí que eu acordei. E a mente de empreendedor começou a pensar, uau, realmente aqui tem um grande negócio. Então, marido, seja esse marido que apoia. Eu amei a história dos seus filhos. Ou nossos filhos servem como desculpa ou motivo. É um ou outro. Algumas pessoas falam, não, eu não consigo fazer por ter filhos. Outros vão falar, é por ter filhos que eu vou fazer. Então, qual você vai ser? Trabalhando para pagar berçário, né? Não faz muito sentido, né? Esse modelo é incrível. Enfim, gente, muitas coisas em 3 meses de ganhar o que não ganhava em 11 anos da profissão dela, que não era uma profissão qualquer também, né? Isso é surreal. Tenho certeza que isso foi muito trabalho para você crescer nessa velocidade, né? Amiga, você chegou a diamante, Blue Diamond, agora tem muitas pessoas que iniciaram na mesma época do que você e que talvez alguns já desistiram ou outros não chegaram onde você está ainda, não dizendo que eles não vão, mas o que faz você de diferente? E sempre quando eu faço essas perguntas, as pessoas falam, não, mas eu sou uma pessoa normal e etc. Mas, obviamente, teve uma diferença na sua construção do que alguém que não está onde você está. Então, quais habilidades você desenvolveu ou qual mindset você pegou para você chegar aqui? O que faz você especial, assim, nesse resultado? Olha, eu falo que, bom, é clichê, né? Mas assim, é, gente, disciplina, como tudo na vida, né? Eu acredito que a constância, a disciplina, o senso de urgência para determinadas coisas. Eu vejo que, assim, parece bobo, mas tem pessoas que às vezes falam: nossa, não, de manhã eu não pego no meu telefone, né? Não tem, eu separo, tá. Eu não consigo, né? O telefone faz parte de mim, né? 24 horas. Eu sei que hoje eu já melhorei muito, mas no início, hoje eu já melhorei, não. Hoje, talvez eu tenha o luxo de poder responder, às vezes, daqui meia hora, daqui uma hora, mas no início não dá, gente. No início, você está começando, você tem pessoas junto a você que querem voar também. E elas têm dúvidas, e você é aquele suporte, é aquele apoio, né? Então, assim, eu acho que um diferencial, eu tenho esse senso de urgência, eu respondo muito rápido às pessoas, eu me coloco à disposição desde o primeiro dia que eu comecei, eu me coloco à disposição de segunda a segunda, para mim não tem tempo ruim. Eu sei que é uma fase, os 5 primeiros anos de crescimento, não tem como eu virar para a pessoa e falar assim, olha, de segunda a sexta você me chama, sábado e domingo não. Não existe isso. Tem situações que são urgentes, né? A questão do entusiasmo. Isso é uma coisa que, para mim, faz toda a diferença. Isso Desde é o... uma coisa da família Veloso ou é uma coisa que você e Ana, as duas, vocês têm essa energia? Ou é algo proposital no seu Não, vida? é nosso, é nosso. A gente tem essa, talvez nós somos simpáticas, vamos dizer assim, né? Mas a Ana Paula é muito mais. A Ana Paula é ligada não sei em que volts, né, Eu, gente? am- Eu eu sou no amei, 220, ela eu eu não amei, sei. eu amei quando você falou que ela falou, você vai fazer comigo, vamos juntos. E às vezes temos que ter essa atitude com as pessoas, tipo, nós vamos fazer juntos. Ah, Sim, meio que ela estava tão clara na decisão que ela queria de você que isso ajudou, impactou na sua decisão, com certeza. com Esse certeza. entusiasmo, gente, É é a visão, poderoso. né, gente? A Ana Paula sempre, eu, administradora de empresa, a Ana Paula é formada em advocacia, mas ela sempre foi muito da área comercial. E ela já tinha uma visão muito grande do que Toterra podia se tornar. Então, ela foi os meus olhos, né? Tipo, ela me deu a visão. Ela falou: você vai, porque é incrível. E aí, claro que tem a confiança de irmã, se ela está falando,
e tem a questão do potencial que ela falou, Ju, você tem potencial, você é comunicativa, doTERRA, porque o meu receio era vendas, era o comercial, né? E ela falava, doTERRA é vendas, mas de fato a gente não tem, nós não seremos vendedoras, a gente vai levar nossas experiências, nós vamos levar soluções para a vida das pessoas. E isso ficou muito claro para mim, porque eu tinha receio de ser aquela vendedora chata, sabe? Sim. Por muito sistemática, né? Eu não gostava de alguns tipos de vendedores do nosso modelo de negócio, outras empresas. E aí eu falei, ok, não sou vendedora, eu preciso compartilhar minha experiência. E aí, a partir daí, não parei mais, né? Mas a questão do entusiasmo, Matt, por que faz toda a diferença? Quando eu entendi o que o óleo essencial de lavanda fez na minha família, eu não tinha dúvidas que todos os outros óleos, de acordo com a versatilidade de cada um, faria na vida das pessoas, que seria tão eficazes. Então, mesmo que eu tivesse pouca experiência, anota aí, hein? A questão é, gente, eu era uma consultora, mas eu sempre fui uma consultora com mente de diamante. Eu nem sabia o que era diamante, tá? Mas a verdade é que desde a minha primeira apresentação, eu já falava com as pessoas que doTERRA estava mudando a minha vida, transformando a qualidade da minha família, que eu estava... Gente, aquela lavanda trouxe vida para minha casa. Então, eu já falava de tal forma que nem eu sabia, mas a verdade é, o entusiasmo de quem começa como consultor tem que ser o mesmo de um diamante. A pessoa tem que ter cabeça de diamante. Ok, ela quer chegar, o sonho dela é ser gold, a ambição dela é ser gold, tudo bem, mas o entusiasmo tem que ser o mesmo de diamante, entendeu? A gente tem que passar essa verdade, esse brilho nos olhos para as pessoas. Porque as pessoas não estão comprando um frasco de lavanda, elas estão comprando uma noite de sono, elas estão comprando uma imunidade, elas estão comprando um suporte respiratório para um filho que tem, né, precisa usar bombinha, tem bronquite, asma, não sei, ela está... É uma solução, a gente trabalha com solução, gente. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha caminhada. O meu entusiasmo, o meu brilho nos olhos, e isso só foi fortalecendo, né? Quando a gente começa, a gente precisa seguir aqueles 3 passinhos que a doTERRA sempre fala, que é usar, compartilhar e apoiar. E eu usava de fato, eu sou a minha melhor cliente. Você anda pela minha casa, tem óleo espalhado pela casa inteira. Tem na cozinha, tem na sala, tem no banheiro, tem nos quartos, tem difusor nos quartos, enfim, na sala. Então, assim, eu sou a minha melhor cliente. As pessoas entram aqui em casa, nossa, que cheiro bom é esse? Óleo essencial, né? Então, não adianta você também querer passar verdade se você não usa os seus produtos, se você não cria suas próprias vivências, suas próprias experiências. Esses dias, eu estava... Uma outra dica que eu acho que complementa também, você falou que nós somos a média, né, das 5 pessoas que a gente se inspira aí. Gente, a Juliana, empreendedora na doTERRA, foi construída ouvindo líderes que me inspiram. Eu não ouço todos os líderes, mas aqueles líderes que eu vejo verdade, o Matt, a Ana Paula, Eliezer, enfim, tem vários líderes que me inspiram. E talvez eu nem absorva tudo deles, talvez eu veja verdade em algumas situações, né? E tudo aquilo que eu vejo verdade, eu absorvo e começo a duplicar com as minhas palavras. E esses dias eu estava ouvindo um podcast, não sei se você conhece, Flávio Augusto.
Sim. Né, é uma referência, eu gosto muito dele, e em momentos que às vezes eu estou fazendo coisas de casa, um domingo de manhã, que eu estou lavando uma louça, sei lá, que eu estou com meus filhos, que eu estou ali, que eu não posso fazer nada, né? Eu coloco para ouvir. Então, eu uso meu tempo com coisas que vão me agregar, né? E aí o Flávio Augusto podcast que eu ouvi foi Crie a Oportunidade. E eu sou uma pessoa que eu sempre falo, a oportunidade aparece, eu agarro ela, mas se ela não aparece, eu crio a oportunidade, né? E a gente vai ter esses insights, essas noções de criar oportunidade, ouvindo líderes, ouvindo pessoas que nos inspiram. E ele deixou muito claro, né, que quando você começa um negócio, ou você pode ter um capital intelectual muito bom, ou um capital financeiro. Porque se você não tem capital financeiro, mas tem um capital intelectual muito bom, você tem bagagem, você tem know-how do assunto, porque know-how é conhecimento, vivências, experiências, então, consequentemente, se você tem know-how, você vai conseguir plantar e colher frutos, talvez numa velocidade maior. Mas se você não tem capital intelectual nenhum, você vai ter que ter um capital financeiro, porque até que você conquiste esse capital intelectual, você vai ter que investir no seu negócio. E tá tudo certo, a gente não começa sabendo tudo, né? Que negócio hoje que você começa sem investimento? Eu falo que doTERRA é uma bênção, porque eu nunca vi a gente conseguir começar um negócio com investimento tão baixo. Mas se mesmo assim, supondo que eu tivesse começado, não tivesse conseguido me desenvolver, porque eu não tenho conhecimento, meu know-how é baixo, eu não tenho facilidade, eu tenho que desenvolver habilidades. Até que eu desenvolva essas habilidades, eu preciso ter o capital financeiro, eu preciso estar disposta a investir no meu negócio. Agora, se eu não tenho know-how, se eu não tenho capital financeiro, se eu não tenho a visão de que eu preciso investir, vou falir. No nosso caso, vou desistir. Mas eu não trabalho com desistência, entendeu? Então, eu falo o seguinte, eu começo um negócio para dar certo, né? E, gente, não fiquem ansiosos, né? Eu acredito que 1, 2, 3 anos é pouco tempo. Tem pessoas que querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? Esses dias eu estava vendo também uma outra, esqueci o nome dela, e ela fala: leite não dá vaca. Você precisa ir lá e tirar o leite da vaca. Só que não é só chegar lá e tirar. Você tem que acordar 4 horas da manhã, você tem que ir no curral, você tem que amarrar o pezinho da vaca, tem a técnica certa de tirar o leite, E é muito, né? mas eu já fiz isso, é muito mais difícil do que as pessoas pensam. Exatamente, exatamente. Há muitos anos atrás, quando eu era bem novinha, meu ex-padrasto tem fazenda, né? E eu adorava acordar cedo e ir não tirar, mas eu gostava de tomar o leite quentinho direto da vaca. Então, é assim, eu falo que doTERRA, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não, é uma coisa óbvia, talvez, mas a gente tem que falar. Gente, doTERRA, não, o negócio da doTERRA não começa quando você faz o seu cadastro. Ali você deu o start, mas a verdade é que você viveu a vida inteira para chegar ali e fazer doTERRA. Por quê? Você vai pegar os seus contatos da vida inteira, sabe? Pessoas que estudaram com você na infância, os pais dessas pessoas, o melhor amigo da infância que tem muitos anos que você não vê, não conversa. doTERRA é uma linda oportunidade da gente estreitar os nossos laços, da gente criar relacionamentos e recriar, né, com pessoas que a gente não via há muito tempo. Hoje eu sou muito feliz em ter grandes amigas no negócio, em ter pessoas da minha família, mas amigas onde a amizade fortaleceu, pessoas que chegaram, às vezes, através do Instagram, através de uma indicação, e são presentes na minha vida hoje, né? Eu sou muito grata por ter essas pessoas. São pessoas que eu não sei por que entraram,
na minha vida, né? Tudo tem um propósito, assim. Mas eu tenho certeza que não vão sair mais da minha vida, né? Independente de continuar ou não. Então, é isso. Eu acho que o segredo é brilho nos olhos, entusiasmo e, desde o primeiro momento, agir como um diamante, né? Como alguém que quer chegar bem alto. Falando nisso, eu lembro que eu escutei um líder uma vez que falou que você tem que acordar e se vestir de diamante. Tem que literalmente colocar a roupa, a fala, a essência, a confiança que você sabe que sua versão diamante vai ter. E é só colocando, se vestindo diamante todos os dias que você se torna um diamante. Gente, disciplina, constância, entusiasmo, trabalho duro, senso de urgência, disponibilidade para atender os outros qualquer hora. Ah, vende os benefícios. Seja seu melhor cliente. Duplica as palavras de outros líderes que te inspiram. Ela falou que ela pegou as palavras deles. Às vezes as pessoas têm medo que alguém da equipe deles escuta um outro líder para ser inspirado. E para quê? Por que eu não vou deixar alguém da minha equipe escutar o Elise Chervi, por exemplo, que é um triplo diamante crossline? Eu adoraria ter um mini Elise Chervi na minha equipe. Então vai lá, escuta ela, sabe? Então, não pode ter essa escassez mental, né? Eu quero controlar minha equipe. Então, amei todas essas dicas, incrível. Alguém até perguntou aqui no chat, Ju, e isso é minha próxima pergunta, e muitas pessoas precisam de ajuda com isso. A pergunta é, você já em algum dia pensou em desistir? Ou teve um dia muito difícil, onde, sei lá, alguém que era importante para você desistiu, ou alguém te rejeitou, ou você passou uma dificuldade? E eu pergunto isso porque, obviamente, tem pessoas escutando que estão se esforçando, mas também talvez passando por dificuldades no caminho. E se você teve um dia difícil assim, o que você fez para levantar novamente? Bom, olha, pensar em desistir, confesso que nunca passou pela minha cabeça, né? Eu acho que a minha crença é muito fortalecida, eu já falei os motivos, mas é claro, dias difíceis, gente, todos nós temos, né? Como eu disse, a gente não acorda motivado. Por isso que a gente precisa ter disciplina, constância, e como diz um grande líder, ele erre, né? Vou citar para dar é uma coisa que eu falo muito, que eu duplico muito, que é sorte é ter constância. Mas, detalhe, de nada adianta ter constância, a sorte aparecer e você não estar preparado. Tá, gente? Então, o que vai nos preparar? É a busca pelos conhecimentos, é a gente participar de tudo, isso é outra coisa, tá? Desde que eu comecei do Terra. Independente se eu tinha ganho viagem de incentivo, se eu não tinha ganho, eu participo de tudo. Conhecimento faz parte do seu investimento, tá certo? E aí, dias difíceis sempre acontece, mas nunca tive um dia difícil no sentido de querer desistir. Eu tive dias difíceis de tipo assim, nossa, essa consultora parece que a gente quer entrar na cabeça da pessoa para fazer ela entender. Mas aí eu tranquilizei meu coração e falei, gente, eu não tenho que obrigar ninguém a nada, né? Cada um sabe o que é melhor para você, sabe quais são suas prioridades. Então, nada melhor do que eu continuar fazendo o meu trabalho. Eu falo que independente, né? Se pessoas, gente, sempre em todas as redes, em todas as organizações, tem pessoas que param, que desistem, tem algumas pessoas que, de fato, às vezes você fala, nossa, a pessoa às vezes fala, não, eu vou continuar só como cliente, não me adaptei ao modelo de negócio. Ok, às vezes do Terra não é para todo mundo mesmo, tá tudo certo. Sim. Mas tem pessoas que a gente fica com o coração apertadinho, porque sabe aquela visão que você fala, poxa, ela tem um super potencial, só ela não percebeu.
Mas eu não consigo. O que acalma meu coração é que eu entendi o seguinte: eu não consigo fazer pelas pessoas, eu consigo fazer com as pessoas. Eu tô aqui para dar suporte, para dar apoio, para direcionar, para ir de mão junto, sabe? Eu falo que o que as pessoas, o melhor que elas fazem por elas é desmamar de mim no máximo em 90 dias. Mas se elas precisarem de 6 meses, um ano, ok, estou aqui, né? Estarei aqui sempre. Então, acalmem o coração de vocês. Muitas pessoas vão desistir, mas o fato é que doTERRA não vai parar e não vai parar de crescer. Então, continue fazendo o básico todos os dias. Porque se você todos os dias falar com uma pessoa, e aí eu vou falar uma coisa que o Matt falou, nas primeiras lives que eu vi dele, não sei quando foi, mas foi bem no inicinho, e eu não esqueço, e até hoje eu duplico isso. Se você todos os dias, de segunda a segunda, estiver fazendo algo relacionado à doTERRA, seja cadastrar alguém, apresentar alguém, apoiar alguém, levar um óleo, buscar um óleo, enfim, se todos os dias você fizer algo relacionado à doTERRA, você está no caminho certo, tá? Vai acontecer. O que a gente não pode é achar que a gente está no barco e que vai acontecer só por estar ali, né, Matt? Então, tenham paciência. E aí, na última live, o que o Matt falou? Paciência ativa, gente. Porque o barco não anda sem combustível, o trem não anda sem combustível. Faça a sua parte, né? Pode ser que algumas pessoas façam numa velocidade maior, outras nem tanto. E pode ter certeza, essas que estão fazendo uma velocidade maior, não é à toa que a grama dela é mais verde. Sim. Você está disposta a fazer e a pagar o preço, né? Eu fico vendo a própria Ana, né, a Ana Paula. Não tem um fechamento que ela não vira à noite. Eu falo, meu Deus, como é que ela conseguiu, né? Ela não para enquanto ela não analisa a rede inteira, enquanto ela não ajuda a rede inteira, enquanto que é o certo, mas eu não dou conta, né? O telefone cai na minha cabeça, eu durmo, eu não dou. Entendeu? Então, assim, será que as pessoas estão dispostas? Então, acalmem o coração, façam todos os dias, mas faça dentro das suas metas, das suas prioridades, né? Tem que fazer sentido para você, porque também se for uma coisa que gere mais estresse, né, do que alegrias, talvez não está certo. O estresse ele vai acontecer. Todo sucesso passa pelo estresse. E eu gosto muito de dar o exemplo da academia. As pessoas vão para academia, começa ano novo, né? Nossa, porque eu preciso perder tanto esse ano, eu quero ser assim, pegam tanto de foto de referência e tal. Aí, primeira semana, mais de 80% não volta, porque, nossa, tô todo dolorido e tal, e tal, e tal. Gente, sucesso dói, é dolorido. E aí, as pessoas que persistem são aquelas que estão dispostas a acordar mais cedo antes do trabalho para ir malhar, são aquelas que estão dispostas a, no final de semana, preparar as marmitas para ter uma alimentação certinha. Ou seja, tem que ter renúncia, tem que ter abdicações, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas é porque, de fato... Estou anotando até agora. É porque eu vou... Não, tá lindo. Gente, é verdade isso, quantas pessoas tiram fotos de antes, mas nunca de depois? É triste isso, né? Você precisa se valorizar suficiente de passar pela dor. Então, você que está passando um momento difícil, eu anotei aqui, acalma o coração e partir para a ação. Todos os dias, e eu tenho visto, Ju, que não tem outra fórmula. Se você está desanimado,
A única fórmula que existe é agir. Porque é só agindo que você gera um resultado que te anima novamente. Não, a gente não anima simplesmente vendo o outro crescer ou vendo qualquer. Não, a gente sente ânimo quando algo deu certo para nós, mesmo sendo pequeno. Então, faça convites, faça apresentações. Eu duvido que num dia que você fez um cadastro, você fique desanimado. Duvido. Sabe? Então, se você está desanimado, cadastra alguém. Vai para cima. Sim. Ok, amei. E só para fechar, Matt, que acabou, me veio isso daqui agora, que teve um dia assim que eu fiquei muito angustiada. Eu falo que não foi essa questão de, né, angustiada, que foi no primeiro mês do nascimento do Leonardo. A pandemia, né, não que esteja normal e tudo, mas estava melhorando. Então, era a oportunidade de voltar com tudo para o presencial e tudo. E teve um dia que, né, acordei, ele estava no carrinho dormindo, eu olhei para ele, engoli seco, me deu um aperto no coração, uma angústia, um vazio. Eu falei assim, o que eu fui arrumar um bebê agora? Tipo assim, um misto de angústias, porque agora que eu precisava sair, que eu precisava ir para campo com as minhas consultoras, que eu precisava expandir, viajar, eu olhava para ele, era um sentimento de assim, eu amo, mas não era para ser agora. E a verdade é que era para ser agora. Eu fui entender isso quando os dias foram passando, ele um bebê calmo, eu viajei com ele, todo mundo apaixonado, não dá um pingo de trabalho. Eu falei, era para ser agora. Mas nesse dia me deu uma certa angústia, sabe? Mas nesses dias que a gente está desmotivado, triste, angustiado, gente, é normal. Respeite também. Se respeite em primeiro lugar. Mas, nesse dia, mais do que nunca, sabe o que você vai fazer? Usar os olhos. Eu já uso todos os dias, só que nesse dia, nesse momento, se você achar que você não está pronta para fazer algo, para falar com alguém, para compartilhar sobre o negócio, sobre os produtos, você não é a melhor pessoa, você não está se sentindo bem. Mas então, cuide de você, seja sua melhor cliente, porque pode ter certeza, sabe o que vai acontecer nesse dia? Você vai ter um super relato para compartilhar com as pessoas do que o óleo essencial fez por você nesse dia. Essa é a dica. Uau, lindo. Amiga, eu sei que você já nos deu muito tempo aqui, mas eu quero te fazer mais uma pergunta, ah, que é sobre sua visão, da doTERRA Brasil nesse momento e no futuro. O que você, se depender de você, o que vai acontecer? Ainda tem espaço? Nossa, As pessoas. ah, ah, Enfim, nos conta um pouquinho sobre sua visão e talvez qualquer outro último conselho que você tem para aquela pessoa que está pensando em entrar para esse mundo do Terra. não pense, só vem. Gente, uau, doTERRA não é nada ainda, né? A gente fala isso desde o primeiro ano, né, Matt? Mas a verdade é que nós ainda somos um bebê. Sim. Quando chegar nos 5 anos, talvez a gente comece a entrar na fase da adolescência aí, né? Mas a verdade é que, gente, quantos lugares nunca ouviram falar de doTERRA, nunca ouviram falar de óleo essencial? Eu falo isso porque recentemente eu fui fazer uma apresentação, uma classe em Guarujá, litoral de São Paulo. E aí eu fui para Riviera de São Lourenço, que é bem próximo. E aí eu fui, tem um shoppingzinho lá em Riviera de São Lourenço, e entrei nas lojas com um intuito de conversar com algumas pessoas, olhei roupa e tal. E aí quando a loja estava vazia, eu começava a falar com as vendedoras e começava a puxar assunto em primeiro lugar, criar conexão, né, gente? Eu não saio falando de óleo essencial. E só chovia naquele litoral paulista. Então, eu usei isso para começar a conversar com as vendedoras. Nossa, só chove, eu sou mineira.
toda vez que eu venho para São Paulo, só chove, mineiro, chuva com praia não dá certo e tudo. E aí as vendedoras começavam a conversar e tudo. E aí eu falava, nossa, pois é, eu vim para cá para fazer uma apresentação sobre os óleos essenciais da doTERRA, já ouviu falar? E aí eu começava a puxar assunto. A verdade é que em todas as lojas que eu entrei, todas as lojas que eu perguntei, nunca tinham ouvido falar de doTERRA. Então, o que acontece? A gente tem a sensação que está saturado, por quê? Você cadastra várias pessoas do seu meio. Essas pessoas começam a trabalhar e, consequentemente, conhecem pessoas em comum de você. Aí chega uma hora que o seu núcleo, a sua bolha, na sua cabeça, todo mundo já usa, todo mundo já é cadastrado, e aí você fala, meu Deus, eu não tenho com quem mais falar. Gente, tem muita gente, só que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E agora, mais do que nunca, é momento de expansão. É hora da gente buscar, às vezes através de uma indicação, ou até mesmo contatos frios, né? Não sei se seria, não é todo mundo que tem facilidade, eu particularmente não tenho muita facilidade de entrar no Google, procurar, porque eu sou igual a você, Matt, eu gosto do contato, eu gosto de ter uma referência, mas às vezes, se você começa a pedir indicações, oi, fulana, tá bom, eu vi que você está passando férias em tal lugar, é casa de algum parente, tudo, então você começa a criar essas oportunidades, né? A estreitar os laços. Porque, gente, é momento mais do que nunca de expansão. Agora, mais do que nunca, as pessoas estão voltando para o presencial, né? E ainda não, doTERRA é a oportunidade que a gente precisava, né? Eu falo que o Brasil estava carente de uma oportunidade como doTERRA, de uma empresa do porte da doTERRA, de uma empresa com a transparência, de uma empresa séria, com pessoas realmente que são coração, né? Eu falo que doTERRA, nossa, eu sou apaixonada, assim. Eu acho que nenhuma outra empresa nos permite estar tão próximos, né, dos fundadores, nos permite ter esse acesso mesmo, assim. Eles fazem a gente ter esse pertencimento. Essa palavra para mim é muito forte. Eu sinto que eu pertenço, sabe? Eu sinto que quando eu chego, por exemplo, nos lugares, ver o Paulo, oi, Juliana, o Léo, ele sabe o nome do meu filho. É claro que isso a gente vai tendo essa proximidade a partir do momento que a gente cria essa crença na empresa, porque como que eu quero que o Paulo me conheça se eu não participo de nada? Né? Então, o Matt me conhece, o Paulo me conhece, não é das redes sociais, é porque desde o primeiro evento eu estou lá. Sim. Eu estou criando relacionamentos. É uma carinha comum. E isso, gente, não só fortalece a minha crença, eu acredito que eu gero credibilidade e confiança com a empresa e eu também transpareço isso com os meus clientes. Então, entenda que quando você investe no seu negócio, no seu conhecimento, você está passando confiança para os seus clientes. As pessoas, elas vão querer seguir as referências, né? As pessoas que estão crescendo, as pessoas que estão passando segurança ao passar um protocolo, porque a gente está falando de algo que mexe com a saúde das pessoas. Então, não é brincadeira, não é só vender, oba-oba, não, é muito sério. Então, tenham consciência que, às vezes, as pessoas estão achando que não está dando certo, eu não estou crescendo, mas espera aí, você está investindo no seu negócio? Porque acontece que se você não passar essa segurança, as pessoas vão procurar outros líderes, né? Então, é isso. Essa questão da sorte é muito... Eu vou relatar um caso aqui, porque eu gosto de experiências, de histórias. Eu acho que isso vale mais do que só a frase dita. A gente teve recentemente a live da ANAC do Fabiano, né, sobre a visão de futuro.
E aí estava lá, firme e forte, assistindo. E aí, uns 3 dias depois, uma pessoa me mandou mensagem no Instagram, perguntando não, falando que queria conhecer sobre o negócio da Doterra. Na mesma hora eu a respondi e marquei uma ligação no dia seguinte com ela. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Falei, oi, tudo bem? Tal, darará. Como que você me achou? Por quê? Ela é de uma cidade do interior de Santa Catarina. Chama Orleans. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Eu pensei, como que ela me achou? E aí ela falou assim, olha a sorte, hein, gente? Ela virou e falou assim, Juliana, eu sigo a Adriana Santana. E a Adriana Santana fez um post sobre o estúdio que ela fez na casa dela, que ela se inspirou na ANAC do Fabiano. E aí eu, curiosa, entrei para saber quem que era a ANAC Fabiano. Ao entrar, eu vi umas postagens de óleo essencial. E eu sou advogada, já estou há muito tempo, ela já é da idade da minha mãe, mais ou menos. Ela falou assim, e eu já estou para me aposentar, já, né, não vou continuar. E eu estava procurando um negócio para fazer. E aí, através disso, eu mandei mensagem para a ANAC e para o Fabiano. Só que o que acontece? Pensa as milhares de mensagens que a ANAC e o Fabiano devem ter recebido depois daquela live, né? Eles não devem ter visto, eles não conseguem responder todo mundo. Sim. Aí, não satisfeita, ela mandou um e-mail para a Doterra. Ela falou assim, eu vou achar como que eu contato alguém nessa Doterra. Mandou e-mail para a Doterra. Ela não recebeu resposta da Doterra, porque isso foi coisa de 3 dias. Ela queria resposta imediata, né? Sim. E aí, ela jogou no Instagram, Doterra. Apareceu eu. Uau. E aí, sabe o senso de urgência? Na mesma hora eu vi, já respondi. E sobre estar preparado. Sabe o que aconteceu? Ela virou para mim e falou assim, eu preciso... Aí a gente conversou, liguei para ela, fiquei quase 2 horas no telefone, marquei um Zoom, passei o plano de compensação, ela passou a virada de ano e no início do ano, na primeira semana de janeiro, a filha dela estava com uma dor muito forte no pescoço. Ela falou assim, Juliana, eu preciso desses produtos aqui urgente. Você consegue me mandar por Sedex? Porque pela transportadora penso que vai demorar mais, né? Por Sedex, em 4 dias está aqui. Eu estava preparada. Eu tinha tudo que ela precisava. Na mesma hora, eu mandei por Sedex, já fiz o cadastro dela para repor os produtos, né? E isso é estar preparada. Quando a sorte vem, gente, não estar preparada somente com os produtos, tá? Mas estar preparada para falar com a pessoa. Pensa se eu trato ela como qualquer outro, né? Oi, tudo, né? É o entusiasmo. Mesmo eu pensei, gente, ela da onde que é esse número, né? Um DDD que eu nunca imaginei. E eu atendi ela com o mesmo entusiasmo que eu atenderia uma pessoa que eu teria, sei lá, certeza que viria para o negócio comigo. Eu dei o meu 101%. Eu dei o meu melhor. E é isso que eu faço todas as vezes que alguém está aberto a conhecer sobre o Doterra. Seja só como cliente, seja como consultor. O meu entusiasmo não é diferente para quem deseja trabalhar ou para quem quer somente consumir. É para qualquer pessoa. Para quem adquire só um frasquinho ou para quem adquire o maior kit. É igual. A gente não pode ter preconceito com nenhum atendimento. E o que você falou na última live, Med, faz todo sentido. Porque lá no início, gente, a gente vibrava igual o gol de Copa do Mundo, sabe? Quando a gente cadastrava alguém, né, Med? E hoje, por conta de muitas desistências, por conta de momentos difíceis, talvez a gente não esteja acreditando mais nas pessoas. E eu te falo que, de coração, foi um tapa na cara quando você disse aquilo, porque
Acontece com todo mundo. Está Sim. acontecendo isso com os grandes líderes também. E desde aquele dia, eu falei, eu vou voltar, o meu atendimento é no mesmo entusiasmo, mas o acreditar, o ver potencial, né? E com certeza já fez muita diferença nesse início de ano. É acreditar nas pessoas, ver potencial nas pessoas e vibrar. Vibrar, gente, com cada cadastro, vibrar com cada apresentação, com cada oportunidade que a gente tem de aumentar o nosso know-how, o nosso network, o nosso relacionamento com as pessoas. É vibrar e comemorar, por mais que seja simples a conquista. Talvez seja simples para você, mas é fundamental. A gente precisa passar por cada degrau. E quando a gente começa, cada cadastro, cada pessoa que a gente fala, cada gota na mão que a gente pinga, é essencial para que o nosso negócio dê certo. Olha isso, gente. Nossa, quantas dicas. Eu espero que vocês que estavam investindo aqui hoje em si mesmo, que você anotou várias coisas que você possa reavaliar dentro de você. Né? Será que eu tenho esse nível de entusiasmo que a Ju tem? Será que eu tenho um nível de crença que ela tem? Será que eu presto atenção, eu dou atenção para meus clientes ou meus prospectos como ela faz? Essas são as atitudes de uma Blue Diamond. Então, leva essas atitudes para a sua experiência pessoal. Amiga, 3 anos, você é um tesouro para essa família da Terra. Você é linda, incrível. Eu quero te agradecer pelas milhares e milhares de vidas, não apenas no seu time, da sua equipe, e do tribo, né, da Ana Paula, que vocês impactam juntos, mas todas as pessoas na Doterra Brasil e até no mundo, né, que você acaba inspirando e impactando. Quero te agradecer de coração. Eu sei que é muito trabalho, tudo que você tem feito para chegar aqui, mas você inspira e você inspira tantas outras pessoas. Então, de coração, obrigado por tudo que você representa e tudo que você faz. E obrigado pelo seu tempo hoje. Imagina, eu que agradeço. Você com certeza é um dos mentores que mais inspiram aí, não só a mim, mas muitas pessoas, né? Toda a minha equipe, toda a família do Terra. E é isso, gente. Feito é melhor que perfeito. Só façam. Plantem todos os dias. A colheita é certa para quem planta. Lindo. Então, Plantem com amor. com amor. Vocês assistindo, uma boa noite para todos. Espero que gostaram. Deixe seu comentário. Manda esse vídeo para todo mundo que você quer inspirar com a história da Ju. E até a próxima vez. Boa noite. Até. Bora aromatizar esse mundão, hein?